Bom, hoje a gente tem um cenário muito complicado, né, dentro da cafeicultura, onde a gente tem muitos desafios para superar. A gente tem um alto custo de produção, né, isso até vem sendo reduzido no último ano, os preços de insumos caíram um pouco, mas a mão de obra ainda traz um custo elevado. Então a mão de obra, além de ter um custo muito alto, é uma mão de obra escassa, né, principalmente na época da safra, o evento falou disso hoje mais cedo, uma mão de obra que está cada vez mais difícil de encontrar. Pragas e doenças cada vez mais resistentes, né? A gente tenta trazer genótipos bem produtivos, mas aí a gente acaba esbarrando na questão da resistência, né? E pragas e doenças. E nada menos atual do que as condições climáticas, né? A gente tem passado por períodos de altíssimas temperaturas que têm ocasionado perdas muito grandes, irão ocasionar perdas grandes na nossa produtividade. A gente ainda, a maioria dos produtores ainda tem água para poder fazer essa irrigação, mas as temperaturas estão altas, a água no pé do café não está sendo suficiente, né? Ela está transpirando mais do que consegue absorver. Então isso tudo aumenta as dificuldades e os obstáculos e reduz a nossa produtividade e, consequentemente, nosso lucro. E nós que estamos aqui, nós temos que fazer o quê? Nós, engenheiros agrônomos, né, pesquisadores, nós temos que buscar alternativas para suprir as demandas do produtor. Então nós vamos discutir um pouco nessa apresentação o ciclo fenológico do cafeiro, o desenvolvimento do fruto dentro desse ciclo, os diferentes ciclos de maturação, diferentes materiais que a gente tem com diferentes ciclos de maturação hoje, precoce, médio, tardio, alterações que ocorrem no fruto ao longo da maturação, né? E por fim a gente vai definir um ponto ideal de maturação para colher o café com perda mínima, né? É o tema principal da palestra e é isso que a gente vai tentar trazer no final. O gênero Coffea, ele possui, segundo o último registro, 130 espécies, mas a gente sabe que apenas 2 delas são responsáveis por toda a cadeia produtiva do café. São as espécies Coffea arábica e Coffea canephora. Regiões com altitude de até 500 metros, que é o nosso caso aqui no norte e noroeste do Espírito Santo, a gente tem um clima quente que favorece o cultivo de Coffea canephora em 2 grupos, o Conilon e o Robusta. A produção de Conilon e Robusta, né, de canéfora, no último ano, nesse ano de 2023, na última safra, correspondeu a 44% da produção mundial de café. Então, 44% da produção, como o Bartheldi falou hoje mais cedo, de café no mundo é café Conilon e Robusta. E o Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, produziu mais de 10 milhões de sacas, correspondendo a 63% da produção brasileira. Então, o Espírito Santo é o maior produtor do Brasil e também é um importante produtor mundial de café Conilon. Como que ocorre o ciclo fenológico do cafeiro? De forma resumida, ele acontece da seguinte forma. A gente tem um primeiro ano, que é a fase vegetativa, que é quando a gente constrói copa, né? A gente constrói ramos produtivos para a próxima etapa, que é a etapa reprodutiva, que é demarcada o início dela acontece na florada. E aí, após a florada, nós temos desenvolvimento e maturação dos frutos. Uma questão importante é que a partir da primeira florada, né, do primeiro ano produtivo, você tem essas 2 fases ocorrendo na mesma planta. Então você tem ali a parte de baixo da planta. A parte de baixo, sim, os ramos mais velhos, né, já entrando no ciclo reprodutivo, e a parte de cima, né, os ramos novos ainda estão em formação para o ano seguinte. Então, a partir do momento que o café florou, você está cuidando, né, você está criando copa para a colheita daqui um ano. Você está formando copa para isso. Então a gente tem a florada que ocorre em junho, a partir de julho, né, principalmente no mês de agosto, mas pode ocorrer também em julho, em algumas situações. E aí, após a florada, a gente tem o primeiro sinal, primeira evidência do pegamento dessa flor, que é o chumbinho. O chumbinho, ele vai abortar naturalmente uma parte, né, de 10 a 15%, é considerado normal para que ocorra a formação da roseta depois. Acima disso, aconteceu alguma coisa de errado, que esse ano foi a alta temperatura, por exemplo, ocasionou um maior abortamento de chumbinhos. Após a fase de chumbinho, a gente tem a fase de expansão rápida, que é caracterizada pelo crescimento muito rápido, né, e o acúmulo de matéria
no fruto. Então ele rapidamente ele sai desse tamanho e vai para esse. Atualmente a gente está passando no período de transição, da expansão rápida para a granação. A gente está mais ou menos aqui no meio. Então a fase seguinte da expansão rápida é a granação. Aqui o fruto ainda tem o endosperma líquido, né? O grão ainda está em água. E aqui a gente transforma esse endosperma em sólido. A gente começa a ter a formação do grão sólido aqui. E assim que o fruto está pronto, com o endosperma sólido, ele passa à fase de maturação. E um conceito importante, que eu já introduzi aqui, mas eu quero fixar bastante com vocês, é que a partir da florada, a gente tem uma limitação de grãos de frutos que a gente vai colher. Então, florou, o café não vai florar mais naquele ano produtivo, naquele ano safra. Então, você tem uma quantidade máxima de frutos que você vai colher limitada, está tudo lá. Você tem que cuidar dele para que ele te entregue o maior rendimento possível. Né? Você não vai ter mais frutos, você vai ter aquela quantidade limitada. E aí, como então é isso? Que eu vou aumentar a produtividade dentro da fase reprodutiva? Se o que eu poderia fazer para construir copa, construir espaço para aquele fruto, eu fiz no ano anterior. E agora? Dentro, já com fruto em formação, como é que eu vou fazer? A gente tem 3 pilares muito importantes. Nutrição adequada, no momento certo. Irrigação, no tempo e na quantidade correta. Principalmente na fase que a gente está de enchimento de grãos, de granação. A água é muito importante para que não ocorra chuchamento de frutos, né? Não ocorra uma má formação do grão. E, por fim, no último estágio do ciclo produtivo, a gente tem que cuidar da eficiência e o rendimento de colheita. E é disso que a gente vai falar bastante aqui hoje. Isso passa muito pela maturação ideal. Qual a maturação considerada ideal para colher o café, que vai me trazer o maior rendimento. O ciclo de maturação é o período de desenvolvimento e maturação dos frutos, que ocorre entre a florada e a colheita. A florada geralmente ocorre no mesmo período, não há essa diferença muito grande com cone precoce, médio e tardio, geralmente a florada é no mesmo período. E o que diferencia o ciclo de maturação é o tempo que ele leva desde a florada até a colheita. O café conilon e robusta, eles têm genótipos com diferentes ciclos de maturação. E como a gente tem que plantar vários genótipos na mesma área para que ocorra a fecundação, a gente tem opções de clone super precoce, que a maturação ocorre geralmente no mês de março, precoce em abril, médio em maio, tardio e super tardio em julho. Então, algumas questões importantes que eu gostaria de levantar, algumas dúvidas, né, que a gente tem. Qual a maturação ideal para colher o café? A gente sempre procura colher ele o mais maduro possível. Por quê? A gente quer trazer isso hoje. Por quê? Para entender isso, a gente precisa entender quais alterações ocorrem no fruto ao longo da maturação. A gente não pode simplesmente falar para colher maduro, a gente tem que explicar o porquê, né? Então, por que colher maduro? Ele aumenta o rendimento? E se aumenta, como que ele aumenta esse rendimento? Né? Aumenta o rendimento de grãos? Como que funciona isso? Então, o idealizador da pesquisa foi o professor Partelli, né? Ele me chamou para conversar lá em 2020, né? Aí ele me chamou e falou assim, quando que colhe o café? Eu falei, essa daí não precisa nem falar depende, né? É só falar que colhe maduro. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque aumenta o rendimento. Mas aumenta por quê? Aí eu não sabia o que falar, né? Vou falar o quê? Eu não sei por que aumenta, eu só sei que dizem que aumenta. Aí a gente lançou a principal pergunta, quando colher? Qual a maturação ideal realmente para colher o café? E para isso, a gente precisava entender o comportamento de acúmulo de matéria seca no fruto, como um todo, mas também de forma muito importante no grão e na palha e como ocorre essa distribuição ao longo desse ciclo de maturação. Então, esse trabalho foi realizado no campo experimental aqui da UFES, aqui no C1, na nossa fazenda experimental daqui. O ano foi de 2020, então logo que a gente conversou, a gente já colocou em prática essas coletas. Foram selecionados 6 genótipos que a gente tinha plantado aqui, vários, né, mas a gente selecionou 6 deles. O tempo de coleta ocorreu ao longo de 5 meses, de março a julho. A gente começou com fruto verde, né, a gente foi até onde deu para colher. Até o ponto que começou realmente não tinha como, a gente teve que colher a lavoura, então a gente parou em julho. E atingiu a maturação adequada, a gente vai ver a imagem logo à frente. Então a gente realizava a coleta no período de 14 em 14 dias.
não era, era um período que era viável para que a gente coletasse e que a gente conseguiria demonstrar uma evolução, né? De uma semana para outra, às vezes nem tinha tanta diferença. Então a gente selecionou os genótipos Pirata, de ciclo precoce, o Bamburral, que é médio para tardio, o A1, bem famoso, que é médio, o Clementino, também médio, Beira Rio 8, precoce médio, e o P1 tardio. Lá na lavoura a gente coletava essas amostras, né? Esses anos foram previamente marcados, a gente chegava lá, realizava um sorteio e colhia o ramo que a gente sorteava naquela situação. E aí no laboratório a gente chegava com os frutos, a gente ia imediatamente do campo do laboratório, e a gente chegava e realizava a contagem desses frutos, a fotografia, a pesagem dos frutos e levava para secagem em estufa. Aqui faltou a temperatura, mas era 50 graus. Frutos secos. Depois que a gente retirava esse café da estufa, a gente secava ele até a umidade adequada, né? E quando a gente retirava ele da estufa, a gente novamente realizava a pesagem dos frutos para a gente saber a diferença, né? Da pesagem dos frutos frescos para frutos secos. A gente fazia a separação de grão e palha, que é aquele processo que ocorre após a secagem, a gente leva para a pila e faz a separação. Aqui a gente fez de forma manual. O Guilherme está aí, o Guilherme até balançou a cabeça, né? Que a gente passava dias e dias no laboratório, que eram muitas amostras, e a gente descascava tudo no martelinho, um por um, separando palha e grão. Depois disso a gente realizava a pesagem das partes, contagem dos grãos e fotografia dos grãos. Então essa imagem, tem até o pôster lá fora, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, mas eu estou trazendo ela aqui. A gente conseguiu iniciar com todos os genótipos ainda bem verde, né? E foi avançando, e aqui a gente vê deixa eu sair da frente, o pessoal lá de cima. A gente consegue ver que a gente conseguiu atingir a maturação plena em todos os genótipos. O P1 deu trabalho, ele é bem tardio, mas no final a gente conseguiu aqui acima de 90% de maturação. O A1 a gente vê que o período de maduro dele é bem curto, né? Ele madurou e logo ele começou a secar. Diferente do Beira Rio 8, que ele começou a madurar aqui e ele teve um período de madura aqui bem longo. Então tem uma janela de colheita aqui teoricamente maior. E aí a gente vai agora para a discussão de peso de fruto fresco. Como ocorreu o acúmulo de massa nesses frutos frescos, né? Então a gente observa que no início aqui o Pirata, por exemplo, aqui no eixo X a gente tem as semanas após florada que esse café foi colhido, da 33ª até a 49ª semana. O Pirata ele começou aqui em 70%, 100% foi quando ele atingiu o peso máximo. Então ele começou aqui com 70% do peso máximo e foi subindo aqui, a partir da 35ª semana ele começou a ganhar massa fresca e atingiu um pico aqui com 47 semanas. Após atingir um valor máximo, o fruto já começou a perder água, né? Começou a desidratar na própria planta ainda, e aí ele começou a perder peso fresco. Então esse comportamento foi parecido para o Bamburral, começou aqui em torno de 73% e foi subindo, atingiu o máximo, e ele teve uma queda menor aqui, porque a maturação dele estava um pouco menos avançada, né, do que a gente viu no Pirata, que era de maturação precoce. O A1, né, ele aumentou aqui, foi desde o início, desde o início ele foi acumulando massa e atingiu aqui o maior valor com 47 semanas mensurado, e na 49ª ele caiu. O Clementino ele teve um comportamento antecipado em relação aos demais, em relação aqui ao pico de peso aqui no 45 semanas, e nas 2 semanas seguintes ele já estava hidratando bastante e diminuiu o peso, o acúmulo de matéria fresca, né, de massa fresca. E ele teve uma taxa de acúmulo aqui bem mais acentuada do que os outros genótipos, né? Então as 3 primeiras semanas, 3 primeiras coletas ele foi mais estável, e depois ele teve uma taxa de acúmulo muito alta, seguido por uma taxa, né, depois por uma perda de peso também, perda de massa muito grande. O Beira Rio 8 ele foi estável aqui nas primeiras 4 coletas praticamente, depois ele teve também, similar com o que aconteceu com o Clementino, um acúmulo muito grande, e depois ele estabilizou, meio que diminuindo aqui o peso aqui nas últimas 2 semanas. E olha que interessante o P1. O P1 foi o que menos acumulou, menos ganhou massa, vamos dizer assim.
Ele começou aqui com 80%, e aí nessa dificuldade, nesse tempo de maturação dele que demora bastante, ele foi atingir aqui, nas últimas 2 semanas praticamente, ele atingiu o valor máximo e a gente não conseguiu pegar essa queda acentuada dele, porque a gente teve que colher o experimento todo, e aí ele foi junto, né? Mas ele ainda poderia continuar essa amostragem para que a gente pegasse realmente essa queda aqui do P1. Então, a gente entende que nenhum produtor colhe café 100% verde, né? A não ser que ocorra alguma coisa de errado. Então a gente considerou aqui, por exemplo, um ponto que é real, que o produtor costuma colher nesse ponto aqui, é normal que isso aconteça até. E a gente foi demonstrando aqui que desse ponto para esse ponto, ele ganhou 16% em peso e consequentemente também em volume. Então o Bambu Hall ganhou 12%, o A1 18%, o Clementino, que a gente viu aquela taxa de acúmulo bem alta, ele ganhou 24% em peso fresco, o Beira Rio 8 18%, assim como o A1, o P1 12%. Na prática, Enzo, o que isso significa? Vou tentar trazer de uma forma bem didática. Eu montei essa apresentação de uma forma bem limpa e clara, além de ser depois do almoço, né, que poderia dar muito sono se ficasse um negócio muito massivo. Eu tentei trazer de uma forma prática para que ficasse mais compreensível para a maior quantidade de pessoas possível. Mas, se alguém tiver dúvidas na metodologia, em outras partes mais técnicas e mais trabalhosas, vamos dizer assim, pode me perguntar no final ou deixei meu contato também no final da apresentação, pode me mandar mensagem, me ligar, perguntar, não tem problema nenhum. Então, na prática, eu escolhi o genótipo A1. E dentre esses 6, com certeza ele é o mais plantado, e eu acho que no Espírito Santo, no geral, é o genótipo mais plantado hoje, o clone mais plantado. Ele ganhou 18% em peso desse ponto para esse ponto aqui. Então, a gente usando uma taxa de conversão de, para cada quilo de café, 1,5 litro, a gente tem que 10 toneladas de café me renderiam 15 mil litros, 15 metros cúbicos. Eu decidi colocar esses 15 metros cúbicos porque é a medida daquele secador de café mais tradicional, que a gente vê bastante por aí, aquele secador Panini, vem além de 15 mil litros. De 160, a gente fala 160, a gente fala 180 sacos. E aí quando a gente transforma isso em sacos de 80 litros, daria uns 188 sacos. Nesse ponto de maturação aqui. Quando a gente transforma nesse ponto de maturação aqui, ele ganhou peso, ele ganhou 18%, ele foi para 11,8 toneladas. Isso me daria 17,7 metros cúbicos ou 17.700 litros. E 221 sacos de 80 litros. Então, para cada secador de café colhido, nesse ponto aqui, se eu esperasse aquele secador que está nesse ponto de maturação chegar nessa maturação aqui, eu teria 2,7 metros cúbicos de café a mais. Ou seja, esse café aqui maduro não caberia no secador. Ele daria mais café, mais volume de café. E para a mesma área colhida, lá eu colhi uma área que deu 188 sacos, eu colheria 220 sacos maduros, né? Vamos dizer assim, o mesmo volume. Mas esse rendimento aqui de 18%, ele vai lá para a saca no final? Não. Esse rendimento seria maravilhoso se fosse, né? Mas não vai. Eu não ganho 18% lá na saca, no final, no grão, desse ponto para esse ponto. Por um simples fato. O fruto ele é composto por vários tecidos, né? Mas, resumidamente, o que a gente quer é o grão e o restante é descartado, né, na forma de palha, que pode ser utilizado depois para voltar para a lavoura, como forma de adubação orgânica, mas ele não é comercialmente muito interessante. Então, o que a gente viu no teor de grão e palha, que fique muito claro, né? Teor de grão e palha é quantos por cento daquele fruto era grão e quantos por cento era palha. Né? Isso que a gente considera teor de grão e palha. Inicialmente, a gente observou que os frutos eles apresentaram maior teor de grão. Então, naquele estágio de transição do verde para o maduro, ele tinha mais grão no fruto. E depois do início da maturação, ocorreu um aumento na taxa de acúmulo de palha. Ou seja, o fruto ele começou a acumular mais matéria seca na palha do que no grão. Ele não parou de acumular matéria seca no grão, mas a taxa de acúmulo na palha foi maior.
E essa relação começou a se estreitar e até em alguns genótipos inverter. E é isso que a gente vai ver aqui. Olha que interessante. Olha, eu quero chamar a atenção primeiro para o A1. Por que foi discutido aqui ontem, acho que já foi citado hoje, e é muito conhecido o A1 por ser um genótipo de baixo rendimento de secador. Porque quando ele está maduro, ele foi o único dos 6 genótipos que apresentou aqui a linha verde representa a palha e a vermelha o grão. E o A1 aqui foi o único que apresentou mais palha do que grão com fruto maduro. Então o fruto dele era o mais cascudo, né? Aqui o pirata, a gente vê que esse comportamento foi similar para todos, então ele tinha aqui mais grão nesse ponto aqui, e depois ele diminuiu a proporção para todos os genótipos. E é o que a gente vê que alguns genótipos continuaram apresentando bastante grão, no caso do bamburral. O P1, olha que interessante, o P1 parece que a curva dele está até deslocada, né? Porque ele tem uma maturação mais tardia. Então ele iria estreitar provavelmente mais ainda essa relação aqui, mas aqui ele finalizou em 62% de grão. O Clementinos acabou empatado, né? 50-50, Pirata 54, mas eu queria chamar a atenção para isso aqui. Isso tem uma justificativa, porque a planta ela produz o fruto com o intuito de reprodução. E o grão, ele é vamos dizer assim, é o bebê, né? É o embrião, onde está o embrião. E ela quer construir proteção para aquele fruto quando ele está pronto para ser, quando a maturação, ele está pronto para se desprender da planta, digamos assim, e produzir uma outra planta. Então ela quer dar proteção e reserva nutritiva para ele. Então ela aumenta essa proteção, essa taxa de acúmulo na palha por causa disso. E genótipos superiores em rendimento apresentam um maior teor de grão quando os frutos estão maduros. Então a gente tem um pirata, que aqui é no último ponto de colheita, né? No último ponto que a gente fez as coletas. Então ele tinha um rendimento regular de 46% de palha e 54 de grão. O bamburral, 59% de grão no fruto seco. Então ele era um genótipo de bom rendimento. O A1, ruim, né? Porque ele tinha mais palha do que grão. O Clementino, 50-50, regular. Beira Rio, 49-51, também regular. O P1, também um genótipo muito bom, com apenas 38% de palha e 62% de grão. E olha aqui, acompanhando aquela imagem dos frutos, agora a gente tem a imagem dos grãos. Olha como que ocorreu esse comportamento no grão. Então no início, quando os frutos estavam verdes, isso aqui foi porque a gente fez a separação manual. Mas isso aqui, provavelmente no secador, nem ia passar para a saca, né? Ia tudo embora na escolha ou na palha mesmo. Então a gente foi acompanhando que conforme a maturação avançava, a gente melhorava o aspecto visual dos grãos também, né? Tinha menos grãos mal formados, mal granados, a gente começou a ter grãos com a coloração mais amarelada, mais limpo, né? E olha o P1 aqui, ó, demorou mais um pouco também. E aí agora a gente vai entrar no que, vamos dizer assim, no que importa de fato, peso de grão, o que vai para a saca, né? Como que foi esse comportamento do grão? Como que foi esse ganho de massa, esse acúmulo de massa no grão? Como é que ficou o peso dele? Então, como a gente falou no início, ele teve um peso de 50% aqui do total do pirata, né? E aqui embaixo, para facilitar, eu coloquei, além da escala de semanas, eu coloquei a referência da maturação aqui, para cada genótipo. Então, com o fruto verde, a gente vê aqui que esse peso de grão ainda estava subindo. Quando ele atinge aqui a maturação, ele estabiliza e até aumenta um pouquinho aqui com 47 semanas, né? E depois começou a cair, ele começa a sofrer também degradação, o fruto seca, começa a sofrer ataque de fungos e tal, então começa a perder peso naturalmente. Então a gente observa aqui que com o fruto maduro foi quando a gente apresentou o maior peso de grão. Isso também aconteceu para o bamburral, né? Aqui, com esse acúmulo aqui, com esse peso de grão maior nas últimas semanas. O A1 também foi maior até a última coleta que apresentou maior acúmulo de peso. Clementino até caiu, lembra que o Clementino tinha duas semanas que ele caía bastante a massa fresca, e isso aconteceu também para grão, ó. Essas últimas 2 semanas aqui ela caiu um pouquinho, o fruto já estava bem seco. Beira Rio 8 subiu também, atingiu a maior
maior valor de peso de grão aqui na antepenúltima, né, com 45 semanas. O P1, aqui no início, 40% do peso máximo, ó, bem verde mesmo. Aqui ele estava praticamente em transição ainda da granação para maturação, né? O fruto estava praticamente longe ainda de madurar. E aí ele teve essa alta taxa aqui, depois estabilizou mais uma semana e aí subiu até o final, até a última semana, que foi quando a gente conseguiu colher ele maduro. E aí vamos para uma situação simulada então, considerando esse peso de grão. A gente tem dois produtores que fizeram a mesma coisa, mandaram os mesmos genótipos. Pirata, Bamburral, esses genótipos que a gente mostrou aqui. A1, Clementino, Beira Rio 8 e P1. A produtividade prevista de ambos era uma produtividade boa, 100 sacas por hectare. E o custo de produção foi o mesmo, fizeram os mesmos tratos, ao longo do ano vizinho, né? Um foi perguntando para o outro e foram repetindo as coisas. Aí foram lá, fizeram o custo igual, a produtividade prevista também igual. Só que o produtor 1, ele decidiu se antecipar e colheu nesse ponto aqui. O produtor 2 esperou, vou pegar a mão de obra do vizinho, né? Falou, vou esperar mais um pouco, e colheu assim, nesse ponto. Qual que foi a diferença? A diferença foi o tempo que cada um esperou, né? Só que o produtor 1, o peso de grão dele atingiu a produtividade esperada, 100 sacas por hectare, tudo bem, tudo certo, estou feliz. Só que o produtor 2, por ter esperado, desse ponto aqui para esse ponto, a gente fez a média, né, do acúmulo de matéria seca dos grãos, e desse ponto para esse ponto aqui é cada um dos genótipos, né, ele teve um ganho de 8% de peso de grão. 8%, parece até ser pouco. Só que quando a gente considera que os dois produtores tiveram o mesmo custo de produção, eles não precisaram fazer nada além de esperar, né? Então, o produtor 2, ele teve 58 sacas por hectare de lucro, que representa 16%. Então, 16% a mais de lucro. É esse o número que eu quero que fique claro, né? 16% de lucro. Por quê? Ele teve o mesmo custo. Ele não precisou fazer mais nada. Ele só esperou madurar. Então, essa que é a grande diferença, né? Mas, nem tudo são flores. Eu sou produtor, vocês também são, e a gente sabe que existem muitos obstáculos, né? Muitos obstáculos para poder colher maduro. Não é porque, eu quero colher verde que eu acho legal. Não é isso. Existem obstáculos. Alguns deles eu listei aqui. O ataque de pragas, né? Quando o fruto começa a amadurecer, a gente começa a ter uma incidência de frutos brocados, né? A broca começa a entrar e a gente perde não por rendimento, mas na hora de comercializar o café. Perde rendimento também, mas na hora de comercializar o café, é um café que o cara não quer comprar, né? Porque hoje o mercado, se não me engano, a Anvisa, se não me engano, aceita apenas 5% de fruto brocado, de resíduo de broca, né? Na amostra de café lá do supermercado. Então, se a empresa compra um café brocado, ela corre o risco de cair na fiscalização, então ninguém compra mais café acima de 5%. Algumas empresas nem acima de 4%. Também encurta, estava até conversando com os colegas aqui antes de começar, encurta a janela de recuperação e manejo das plantas. Então o Guilherme até falou, eu estou colhendo um super tardio, mas eu já estou tendo que pulverizar o precoce, né? Já estou tendo que fazer um manejo. Então ele encurta essa janela e ele exige que você tenha um planejamento muito detalhado para que você comece a manejar a sua lavoura antes de terminar de colher. Então esse é um ponto que tem que ser bastante considerado. O ataque de pragas também a gente tem que fazer um manejo, né? Um manejo com a broca bem feito vai evitar, diminuir esse problema aqui. E uma coisa que eu considero chave, que esse aqui a gente tem mais controle, um controle mais, digamos assim, mais fácil, que é o desequilíbrio entre a velocidade de colheita e a taxa de maturação. O que é isso? É você colher muito rápido ou demorar demais colher, de forma clara. Tá, mas e como é que eu faço isso? Eu faço isso, como é que eu corrijo isso? Eu corrijo isso adaptando minha lavoura à minha realidade. Então eu tenho que avaliar a mão de obra disponível. Ou se eu tenho possibilidade de fazer uma mecanização, que acelera um pouco esse processo. Então assim, hoje é um cenário, se você tem uma mão de obra sobrando, não é problema. Você contrata na hora que o café madurou e colhe tudo rapidinho e acabou. Mas não é um cenário hoje real. O cenário real hoje é de dificuldade de mão de obra. Então a gente tem que avaliar isso aqui
e em cima disso aqui adequar a nossa lavoura, né? E isso não ocorre. Geralmente o que ocorre é o produtor optar, né, por um genótipo de maior produtividade, um genótipo de maior resistência às vezes, mas deixa o ciclo de maturação em segundo plano, para decidir isso depois. E aí, quando madura tudo junto, a gente acaba tendo essa dificuldade de colher. Então a gente tem que avaliar isso para depois adequar a lavoura. E geralmente, quanto maior a área, menor a velocidade de colheita, porque a gente tem baixa oferta de mão de obra. Então a gente tem que buscar genótipos com maturação sucessiva e alongar mais a colheita para que a gente possa colher no tempo certo. Então a gente tem que buscar aproximar a velocidade de colheita da taxa de maturação. E a velocidade de colheita geralmente ela é constante. Então quando você começa colhendo aqui, por exemplo, uma taxa de 10%, você continua até o final se você não tiver uma alteração da lavoura muito grande, a lavoura às vezes que vai dar uma produção maior, demora um pouco mais a colher, né? Você chega numa lavoura que está renovando, uma coisa assim, você colhe bem rápido. Mas, fora isso, a taxa ela é linear. Então a gente tem que buscar aproximar essa linha dessas barras aqui, que é a maturação, que foi só um exemplo que eu coloquei. Caso você tenha uma velocidade de colheita muito alta e uma taxa de maturação baixa, você vai colher café verde. Se você tiver uma velocidade de colheita baixa e uma taxa de maturação alta, você vai ver ele café no final, vai cair café no chão e você vai perder do mesmo jeito. Então a gente tem que aproximar essas duas coisas. Então, em resumo, a maturação ela me proporciona o quê? O avanço da maturação ela me proporciona o quê? Aumento de peso e volume de frutos, aumento no peso de grãos, que me resulta no maior rendimento e, consequentemente, maior produtividade. Afinal de contas, 16% a mais de lucro, 8 sacas por hectare, é 8 sacas em 1 hectare, mas se você produz 10, são 80. Hoje já passa de 50 mil, dá para trocar de carro todo ano, né? Dá para ganhar um dinheirinho a mais. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Igual eu falei, a gente tem um número de frutos que a gente vai colher máximo limitado. Então, a gente tem que cuidar dele para que ele nos proporcione maior rendimento e no momento de colher, esperar ele terminar o seu processo de maturação para que eu colha com o maior rendimento de grãos, o maior peso de grãos possível. Já diria Ricardo Batelli, a agricultura é a arte de saber esperar. Esperar sabendo o que fazer, né? Esperar para colher no momento certo. Então, agradeço novamente a oportunidade, professor Batelli, agradeço vocês por ter acompanhado a minha apresentação e espero que eu tenha, os resultados são muito bons, eu espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês de forma clara, para que, né, talvez nesse ano a gente já consiga manejar melhor a nossa colheita para que a gente possa colher mais maduro e que nesse momento de dificuldade, no momento que a gente provavelmente vai ter perda de produtividade, a gente consiga compensar isso colhendo no momento certo, da forma correta, para que a gente tenha perdas mínimas, né? Minimizar nossas perdas. E é isso.